Senadores votam nesta semana medida que altera a taxa de juros dos empréstimos do BNDES. Medida que transforma a Secretaria-Geral da Presidência em ministério será analisada nesta terça-feira. E comissão mista que analisa a medida provisória dos acordos de leniência se reúne amanhã para apreciar o relatório da senadora Lídice da Mata. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Você estava acompanhando a reunião da Comissão de Relações Exteriores, que debateu com especialistas o futuro da integração sul-americana 25 anos depois da criação do Mercosul. A audiência faz parte do ciclo de debates Brasil e a Ordem Internacional, estender pontes ou erguer barreiras. A cobertura da reunião você vai ver amanhã de manhã no Senado Notícias. O plenário do Senado deve votar na próxima quarta-feira a criação da nova taxa de juros de longo prazo para o BNDES. O projeto que estabelece a TLP foi lido na última quinta-feira e contou o prazo de 2 sessões ordinárias na sexta-feira e hoje. Nesse caso, vai para a terceira sessão ordinária. Eu estou indo para a terceira sessão ordinária, indo além do regimento, para que nós não tenhamos nenhuma dificuldade em aprovar essa importante matéria que é a da TLP. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne amanhã, às 10 horas, para analisar pauta com 16 itens. Um dos projetos muda as regras do Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte patrocina competidores de alto rendimento por meio do Bolsa Atleta. O benefício é concedido também a esportistas paralímpicos. A proposta do senador Romário muda as regras do programa e fixa um teto. Só poderiam receber a bolsa pessoas com rendimentos anuais de no máximo 360 salários mínimos. Hoje o teto seria R$ 337 mil. O projeto altera também o programa Atleta Pódio. Acaba a indicação prévia do esportista pelas federações e confederações. De acordo com o senador Romário, o projeto é resultado de sugestões feitas por atletas e profissionais do setor esportivo. Outro projeto na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos é o que autoriza a criação de fundos patrimoniais para financiamento de universidades públicas. De autoria da senadora Ana Amélia, a proposta permite que fundações privadas ofereçam recursos para atividades de pesquisa das instituições públicas de ensino superior. É proibido o uso para pagamento de servidores e outras despesas de custeio das universidades. O projeto já foi aprovado pela comissão, mas como o texto vira um substitutivo do relator, senador Armando Monteiro, tem que passar por mais um turno de votação. Convém observar também que cada instituição apoiada somente poderá receber o referido apoio de uma única fundação gestora de doações, mediante credenciamento prévio. Cada fundação, todavia, pode apoiar, no máximo, 4 instituições, a depender do estatuto de criação da fundação. Essa é uma inovação que é feita no Brasil para assegurar às universidades públicas e comunitárias uma fonte de recurso que seja fora do orçamento e mais se torna oportuno diante do teto de gastos que foi estabelecido pelo Congresso Nacional, da famosa PEC 55. O valor das multas aplicadas a pessoas físicas e jurídicas que cometerem ilegalidades no sistema financeiro pode aumentar. Nesta terça-feira, a comissão mista que analisa a medida provisória dos acordos de leniência deve apreciar o relatório da senadora Lídice da Mata. A MP 784 amplia a atuação do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários na punição de fraudes. Pelo texto da medida provisória, o valor máximo da multa a ser cobrada pelo Bacen passa de 250 mil para 2 bilhões de reais. O Banco Central é responsável pela fiscalização e regulação do sistema financeiro nacional.
Já o teto das multas aplicadas pela CVM, que atua no mercado de capitais, sobe de 500 mil para 500 milhões de reais. Permitirá, portanto, que tanto o Banco Central quanto a Comissão de Valores Mobiliários possa atuar de maneira mais transparente e com uma maior eficácia na sua posição de reguladora e de fiscalizadora do mercado. A medida provisória também autoriza os dois órgãos a firmar acordos de leniência com infratores. A confissão de culpa e a colaboração nas investigações seriam compensados com benefícios, que vão da redução de 1 a 2/3 da pena até a extinção da punição. Foi feito um acordo entre o Ministério Público e o Banco Central, que permitiu que no texto da medida ficasse claro o limite do Banco Central para atuar com acordo de leniência no sentido das infrações de caráter administrativo. Se porventura, para além de ilícitos administrativos, o Banco Central se deparar com indícios de crime, o Banco Central cumpre o que prevê a Lei Complementar 105 e comunica esses indícios ao Ministério Público. A medida prevê que o Banco Central só poderá fechar esses acordos quando não houver provas suficientes que garantam a condenação das instituições ou das pessoas físicas. Além disso, no caso de descumprimento, o beneficiário não vai mais poder assinar novos acordos de leniência no prazo de 3 anos. A comissão mista que analisa a medida provisória 782 se reúne nesta terça-feira, às 14h, para votar o relatório do senador Flecha Ribeiro. A medida transforma a Secretaria-Geral da Presidência em ministério, mas é alvo de ações no STF. Titular da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco ganhou a condição de ministro com a medida provisória 782, editada em 31 de maio. Além disso, passou a ter o foro especial, mais conhecido como foro privilegiado. Os processos criminais e investigações contra ele ficam centralizados no Supremo Tribunal Federal. A medida é alvo de ações no STF. Os autores são partidos políticos, entre eles a rede do senador Randolfo Rodrigues e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles alegam inconstitucionalidade, porque é proibido reeditar no mesmo ano medida provisória que tenha sido rejeitada ou não tenha sido votada no prazo. Em fevereiro, o presidente Michel Temer editou medida provisória sobre o mesmo assunto, ou seja, dando status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência. A proposta, no entanto, não foi votada pela Câmara e perdeu a validade. O projeto que diminui o ICMS para o querosene de aviação e pode contribuir para reduzir o preço das passagens aéreas é um dos destaques do programa Assunto de Estado, que vai ao ar na próxima semana. Veja na coluna Bastidores. Esse aqui é o estúdio do programa Assunto de Estado. A gravação terminou nesse instante. A entrevistada de hoje foi a senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas. Os apresentadores aqui, vou conversar com eles, são o Jefferson e o Ronaldo. Ronaldo, qual foi o assunto tratado aqui hoje? Bom, hoje a gente discutiu muito sobre a Zona Franca de Manaus, com a senadora Vanessa Graziotin, e também aspectos ligados ao transporte. Um deles, um projeto de resolução que está no Senado, o 55, que tenta unificar a alíquota do ICMS de querosene de aviação, o que poderia aumentar o número de voos para aquela região. Essa é uma questão que está em debate hoje aqui no Senado. Senadora, a redução do custo do querosene de aviação é importante para a região? É bastante importante, né, para a região e para o Brasil inteiro, né? Na região eu costumo dizer que além dessa medida nós precisamos de uma outra medida que é a implementação imediata da lei que estabelece a política nacional de desenvolvimento da aviação regional e que traz e trará, quando implementada, vários benefícios para a região amazônica. Lembrando que lá o transporte aéreo não é uma opção, é uma necessidade, uma imposição na maior parte dos nossos municípios que não tem estradas, né? E você andar pelos rios é muito tempo, não tem como levar os doentes através do rio, por exemplo, né? Então, é muito importante
para a região, mas para o Brasil inteiro. Agora, um outro cuidado que nós estamos tendo é fazer com que, ao tempo em que diminuímos o custo do combustível, que é o que pesa muito, né, os tributos sobre o combustível, no custo das empresas de aviação, é garantir que esse benefício seja transformado num benefício na diminuição do valor das passagens. O programa Assunto de Estado vai ao ar às segundas-feiras, às 20 horas, mas já pode ser visto na página da TV Senado na internet a partir desta quarta-feira. E o senador Fernando Bezerra Coelho é o convidado do programa Assunto de Estado desta noite. O tema, a seca em Pernambuco. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. Pernambuco enfrenta uma seca severa que já dura quase 6 anos. 70% dos municípios sofrem com a falta d'água. Esse é um dos temas abordados no programa Assunto de Estado, que tem o senador Fernando Bezerra Coelho como convidado. Ele falou sobre as iniciativas que têm sido desenvolvidas para ajudar os pequenos produtores rurais a enfrentarem a seca. Uma delas é a compra direta de ovinos e caprinos pela Companhia Nacional de Abastecimento. O programa ajuda a garantir uma renda mínima para os produtores. O senador também disse que é fundamental a redução de juros dos empréstimos feitos com recursos do Fundo de Financiamento do Nordeste. É bom dizer para quem está nos assistindo que 60% dos recursos de longo prazo no Nordeste brasileiro são financiados pelo FNE. E 60% dos recursos do FNE vai para micro, pequenos empresários. O programa Assunto de Estado começa logo depois do argumento. E no programa Argumento desta noite, o senador Paulo Paim conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o Estatuto do Trabalho e a CPI da Previdência. O argumento começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.